Fala galera, beleza? Hoje veremos um conteúdo muito interessante sobre o mundo das obras de arte. Nós veremos um top 5 das pinturas leiloadas mais caras da história. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like e comentar no vídeo para ajudar o seu amigo aqui. Como eu não tenho uma vinheta, vamos começar logo pela quinta pintura. Quinto lugar. Número 17A. Vendido por aproximadamente 200 milhões de dólares. O número 17A é uma pintura do artista americano Jackson Pollock, criada em 1948. É um exemplo de sua técnica de pintura por gotejamento na qual ele pingava, espirrava e despejava tinta na tela de maneira espontânea. A pintura apresenta uma complexa rede de linhas entrelaçadas e pingos em uma variedade de cores, criando uma sensação de movimento e energia. A composição da pintura é altamente abstrata e não apresenta nenhuma forma reconhecível, permitindo ao espectador interpretar a obra à sua maneira. O número 17A é considerado uma obra-prima do movimento expressionista abstrato e é um excelente exemplo do estilo único e influente de Pollock. A pintura pertencia à Fundação David Giffen, e em 2015 foi comprada por Kenneth Griffin por aproximadamente 200 milhões de dólares. Quarto lugar. Nafia e Poipo. Vendido por 210 milhões de dólares. Nafia e Poipo é uma pintura criada pelo artista pós-impressionista francês Paul Gauguin em 1892. A pintura é uma representação de duas garotas, sentadas em uma paisagem tropical, uma das quais está segurando uma flor. A cena retratada é de simplicidade, com as meninas cercadas por uma vegetação exuberante e cores vivas e vibrantes. A pintura é considerada uma obra-prima da obra de Gauguin, e se destaca pelo uso de cores fortes e contrastantes, e pela perspectiva achatada, que é uma característica do estilo desse artista. A composição da pintura é muito simples e organizada, o que ajuda a focar a atenção do observador nas figuras e no seu entorno. A pintura é considerada um excelente exemplo do fascínio de Gauguin com o povo e a cultura do Pacífico Sul, e também é um dos primeiros exemplos de seu uso de motivos e padrões nativos em sua arte. O título Nafia e Poipo é uma frase na língua taitiana que significa literalmente, quando você vai se casar? A pintura a óleo esteve no Kunstmuseum na Suíça por quase meio século, mas foi vendida em 2014 para o estado do Catar pela família Rudolf Steichelen, para um sheik de nome muito complicado por cerca de 210 milhões de dólares. Terceiro lugar. The Card Players. Vendido por mais de 250 milhões de dólares. The Card Players é uma série de pinturas a óleo do artista francês Paul Cézanne. As pinturas retratam grupos de homens jogando cartas e são consideradas algumas das obras mais importantes de Cézanne. As pinturas são caracterizadas pelo uso de formas geométricas e fortes contrastes de cores, bem como seu foco nos estados psicológicos das figuras nas pinturas. A série foi pintada entre 1890 e 1895, e hoje é considerada inestimável. 3 anos antes de colocar as mãos em Nafia e Poipo, o estado do Catar comprou a pintura de Paul Cézanne, The Card Players por mais de 250 milhões de dólares de George Biricus em uma venda privada. Segundo lugar. Interchange. Vendido por aproximadamente 300 milhões de dólares. Interchange é a pintura abstrata mais cara já vendida cujo artista ainda está vivo. Interchange é uma obra de arte do artista holandês-americano Willem de Kooning, que ele desenhou quando morava em Nova York em 1955. É considerada uma obra-prima da arte americana. A pintura retrata uma figura que se sugere ser um homem, com o rosto borrado e em ato de pintura. Confesso que eu não consegui enxergar nada disso. A figura parece estar segurando um pincel e uma paleta e é cercada por um fundo rodopiante e dinâmico. As pinceladas da pintura são grossas e gestuais, criando uma sensação de movimento e energia. A paleta de cores é predominantemente azul e vermelho, com alguns brancos e amarelos. A pintura é considerada uma obra-prima do expressionismo abstrato. A obra foi vendida por aproximadamente 300 milhões de dólares pela Fundação David Giffen para Kenneth Griffin. Primeiro lugar. Salvator Mundi. 450,3 milhões de dólares. Uma das 20 pinturas de Leonardo da Vinci existentes até hoje.
Salvator Mundi é uma pintura que mostra Jesus segurando uma esfera transparente em uma mão e a outra mão está levantada fazendo uma simbologia que remete à bênção. Acreditava-se que a peça era uma cópia e foi vendida em 1958 por meros $60, mas 59 anos depois, em novembro de 2017 foi vendida por $450,3 milhões. Desse modo, ela foi vendida por seu proprietário anterior, o bilionário russo Dmitry alguma coisa na casa de leilões Christie's, para príncipe saudita com um nome muito complicado. Rapaziada, não esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar. Desculpe a minha voz, se você achou ela meio robótica, é porque eu estou gripada hoje. Beijinho, 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 tchau, tchau.